favor, capítulo 8. Aí, pessoal, de cima, de baixo, o telefone modo avião, como já foi pedido para vocês, por favor. Vamos lá. Instruções acerca das mulheres e viúvas. Repete qual o tema? Bom, é desafiador falar o tema. E é desafiador ler aqui. Por quê? Parece que não vai pegar a igreja toda. Peraí, pastor, eu sou homem, o que eu estou fazendo aqui? O assunto é para mulher. Peraí, pastor, eu sou mulher e não sou viúva, o que eu estou fazendo aqui? O assunto não é para mim. Eu tenho uma juventude ainda, né? O livro ele faz questão de abrir isso. E aí eu vou aplicar em muitas áreas da sua vida. Sabendo que esse assunto aqui, lembrando mais uma vez para você entender como se lê a Bíblia, toda vez que você lê a Bíblia, entenda o que está acontecendo, porque essa é uma carta que Paulo mandou para Timóteo. Então, se Timóteo perguntou alguma coisa para Paulo, Paulo agora está respondendo, certamente. Qual era a dificuldade da igreja de Éfeso aqui? As mulheres viúvas estavam estragando o trabalho naquela igreja. As viúvas de idade estavam botando a conta em cima da igreja, como a igreja tivesse o dever de sustentá-la, e as viúvas mais jovens estavam trazendo problema para a igreja, ok? De que forma? As viúvas mais jovens, por exemplo, a mulher casou com 20 anos, se tornou viúva com 20 anos, muito precoce, cedo, né? Só que essa mulher ainda arde em desejo, está aflorado o desejo dela, né? E para Paulo, ele mandou essa carta para Timóteo dizendo que essas mulheres não devem ser incluídas na lista de viúva. Paulo dá um conselho dizendo que elas devem casar novamente, claro, respeitar o luto, a família do ente querido, mas devem casar novamente para que elas não sejam uma porta de pecado entrando na igreja. E outra coisa, já que o assunto é... As mulheres estão aí, não? Não sei se você sabe, mas 60% da igreja, ou mais um pouquinho aqui, é mulher. Por exemplo, seguidores de Instagram meu, 65%, 70% é mulher. É sempre assim, quando você fala, tem uma obra de Deus para fazer, você vai ver 2 homens, 10 mulheres. O reflexo é quando tem encontros com Deus. Quando tem encontros com Deus, a gente tem 140 mulheres, um exemplo, e 80 homens. Né? As mulheres são mais dispostas, mais voluntárias. Os homens sempre são a bênção. Os homens estão aí, não? Você acredita que eu tenho mais problema de mulher liderar e o homem não querer do que o homem liderar e a mulher não? É complicado, né, gente? E ele dá uma palavra aqui para que as mulheres da igreja também, vocês que foram elogiadas agora, também serão punidas agora, né? Tem uma palavra aplicada aqui, modéstia. Que elas possam se vestir de forma honrosa, no qual não traga escândalo. E aí vai ser horroroso ler isso aqui, você com esse vestido colado, mostrando todas as partes, marcando calcinha, marcando peito. Comprou o sutiã pela metade do preço, que cobre só metade. Não dá para entender, entendeu? E essa igreja, gente, é literalmente, essa igreja que Paulo está corrigindo há 2000 anos atrás, gente. E olha como que esse negócio persegue a gente. Ninguém se arruma, vem para a igreja para desfilar. Estou solteira, vou me arrumar, que eu vou arrumar um varão. Vai arrumar um problema, uns demônios para te pegar aí. É os problemas da igreja que são atuais até hoje, entendeu? E de uma forma ou de outra a gente vai acabar mexendo nos homens aqui. Agora, as mulheres, levantam as mãos, por favor. Sua roupa é digna de vir para o culto? Pastor, aqui é, tá. Se você é o que é aqui, por que não ser o que é lá fora também? Acho que esse é o exemplo. Outro dia eu falei, uma irmã que estava aqui, ela sempre senta ali, hoje me deu um golpe de vista, ela não está ali. Ela falou assim, pastor, teve um culto que eu fiquei com muita raiva de você. Você falou assim, essa irmã aí que fica de bumbum de fora em casa com sorte da Anitta. Falei, o que tem a ver? Nada a ver. Não é que era verdade, ela falou que pegou todos os shorts. E falou para não transferir para ninguém. Ela rasgou tudo e jogou fora. Vocês são desafiadores. Vamos lá, por favor. Capítulo 8, página 91. Temos a instrução acerca das mulheres e das viúvas. A palavra de Deus sempre nos chama à santidade. A palavra. E é também a responsabilidade. Especialmente quando se trata daqueles que exercem grande influência na comunidade. Vai notando aqui já. Em sua carta a Timóteo, Paulo direciona exortações específicas. A quem? As mulheres. As viúvas da igreja de Éfeso. Para não diminuir a dignidade, mas para salvaguardar a pureza e evitar que o inimigo encontre brechas
na fé do povo de Deus. Olha que coisa incrível. Ele não corrige as mulheres, apenas fala, ó, essa aqui vai ficar em banco, essa ali não está apta para o ministério, essa aqui deve ser cuidada, essa aqui é da família, aquela ali precisa mudar os seus comportamentos, a sua forma de vestir, entendeu? Tudo isso visando o quê? A pureza da igreja, porque se ele não corrigir as mulheres, ele coloca os homens a pecar. A pessoa, o homem correu do mundo de uma vida bem promíscua, aí entra para a igreja, aí vê que não há diferença das mulheres dos bailes dele com as mulheres da igreja, e ele quer permanecer fiel e casado. Na igreja, ele vai encontrar o que ele encontrava no mundo. Então, quando Paulo bloqueia esse tipo de conversa e de costumes das mulheres, preservando também a santidade de todos os homens. Não é nada agradável para um homem casado com uma esposa dele levantar quando o pastor fala, fique de pé, e uma mulher com vestido, aparecendo a marca da sua calcinha, com uma bunda de pandeiro na cara desse rapaz. Não é nada agradável para ele olhar isso. E traz confusão. A esposa fala, está olhando o quê? Ele fala, estou olhando nada. Aí fica assim, inconveniente, o cara fala, tem que mudar de lugar, tem que mudar de lugar. Não tem que mudar de lugar. Essa pessoa que está na frente tem que mudar de comportamento. Há uma coisa do evangelho muito notória para a gente, que ele diz assim, ó, vinde como estáis. Mas a gente vai culpar isso até quando? Porque não é possível, depois de ouvir uma palavra dessa, eu não mudar alguma coisa. E ele diz para a gente em Timóteo, capítulo 2, André, por favor, versículo 9 e também o 10, da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar o quê? A atenção pela maneira como se arruma o cabelo, ou usam ouro, pérolas, ou até roupas caras, até de etiqueta, tá vendo? Pois as mulheres que afirmam ser devotas, aí sim, a Deus, deve se embelezar de quê? De boas obras. Olha que tapa sem mão. Quer dizer que a mulher de Deus não é Bíblia embaixo do braço com um vestido que foi colocado a vácuo, não. Quer ser mulher de Deus? Seja mulher santa, faça a obra de Deus com dignidade, apresenta os frutos pelas mãos. Olha que honra, gente. E hoje o que mais a gente enche, tanto mulheres quanto homens, enche a boca para dizer que somos homens e mulheres de Deus. Quero ver as suas obras, se elas são aprovadas. Não é a roupa, olha lá, o fulano é homem de Deus, é próspero. É a roupa, não quer dizer nada, irmãos. Talvez é a corrupção que veste, as argolas, os ouros. Imagina aquelas mulheres, né, com ouro, uma pose da vida no modelo antigo, né? Uma mulher pose da igreja, mulher pose da igreja de Éfeso, né? Como que seria? É real isso? É normal isso? Agora pegue bem aqui, Esther capítulo 2, verso 15. Anota aí, por favor, não está no livro. Esther capítulo 2, verso 15. Olha que conselho prático e real. Esther capítulo 2, verso 15, André. Esther capítulo 2, verso 15. Esther era filha de Abial, tio de Mardoqueu. Mardoqueu havia adotado Esther, sua prima mais nova, como filha. Quando chegou a vez de Esther se apresentar ao rei, ela aceitou o conselho de Hegai, eunuco encarregado do harém. Não pediu nada além do que ele sugeriu, que agradou a todos que a ouviram. Qual foi o conselho desse cara? O conselho dele foi prático. Esther, todas as princesas que são apresentadas perante ao rei têm um baita de um closet. Tem joia, sapato que quiser, couro do melhor tipo que quiser, perfumes. E ele deu um conselho assim, vou te chamar a atenção. Claro que a gente já conhece a história, quem já leu o livro aqui de Esther, a Esther, ela encanta a todos com a beleza dela. Então ele olhando e viu que a Esther pura já era bonita, ele falou assim, não faça como as demais, não se enfeite no exagero, ao ponto de o ouro que está no seu pescoço sobressair mais do que o seu nariz, que é lindo, o seu rosto, o seu queixo, o seu sorriso, que é encantador. Então ele dá um conselho para ela, no verso 13, olha o que ela tinha à disposição. Verso 13, retrocede, por favor. Verso 13, quando chegar a sua vez de ir aos aposentos reais, podia escolher no harém as roupas e joias que ela quisesse. Então, qual é a condição? O dinheiro de Esther poderia comprar isso? Poderia. Ela estava habilitada a usar todo tipo de joias, de roupas caras, sensuais? Poderia.
Ela poderia querer encantar o rei Xerxes, ou Artaxerxes, com a curva do seu corpo, né? Com o seu pescoço aparecendo, deixar aquela coisa mais linda, assim, poderia. Mas o Hegai que servia o rei falava assim, o rei já está saturado de mulher assim, que parece que o perfil de Vasti era assim. E as demais também que queriam ser a próxima rainha, também era assim. Então o Hegai dá um conselho para Esther dizendo assim, ó, vai natural, com a beleza natural que Deus te deu. Certo que ela tinha um banho de óleo de 12 meses antes de se apresentar ao rei. Certo que ela também teve uma aula de etiqueta, como se comportar, como comer com garfo, com a colher, como se vestir, como se pronunciar perante o rei. Tudo isso foi lhe dado para ela, ou seja, o básico. Mas ela tinha que ser ela. E aí isso fica de conselho para a gente, que nós somos a imagem de Deus. Nós somos a imagem e semelhança. Eu digo que todo o excesso tem uma falta. De repente você anda se emperequitando demais, é alma vazia, é carência emocional. Porque você tem que se guardar e se vanguardar também. Por quê? Tem que se apresentar por o homem da sua vida. A vida inteira se apresenta para todo mundo quando é solteiro. Aí quando casa quer viver de roupa, de calça comprida, quer dormir de meia com o marido. Oh, tem alguma coisa estranha? Você está aí não? Você está aí não? Então um exemplo de Esther é um exemplo notório, porque nós estamos diante de um rei. A tipologia de Esther aqui é a tipologia da igreja, e do rei Xerxes é a tipologia de Deus. Como é que nós devemos se apresentar perante a Deus? Com modéstia, com simplicidade, com verdade, roupa comportamental. Se você se vestir e vir para a igreja, seja homem ou mulher, não estou falando de boniteza, estou falando de censura, de sensualidade, melhor. Se você chegar perante um espelho e falar, caramba, hoje eu estou gostosa, volta, tira a roupa, se vista de pano de saco. Sim ou não, pessoal? Você não vê as páginas no livro, mais para frente a gente vai ver, quando Paulo diz assim, ó, o exercício físico tem pouco proveito. Paulo não está no exercício físico. Ele está dizendo que o exercício físico tem pouco proveito quando ele se torna uma vaidade. Não uma questão de saúde, física e mental. Mas quando você começa a exercitar, só para ficar mostrando bumbum, mostrando bíceps, mostrando... Aí fica complicado. Aí é vaidade. Não é aconselhável isso para um homem, para uma mulher de Deus. Está comigo aí, não? Não pode ser uma vaidade, tem que ser questão de saúde. Higiene mental. Verdade ou mentira, pessoal? Página 82. Se pudesse resumir essa instrução em uma palavra, seria modéstia. O que é a palavra modéstia? O que é a palavra modéstia? Comportamento, gente. Simples. Saber fazer uma leitura do ambiente. Se amar, não se expor ao ponto de você perder o equilíbrio, ou seja, deixar de ser o que você é. Se pudesse resumir, então seria modéstia. A instrução de Paulo não visa proibir as mulheres de se arrumarem, gente. Isso é interessante. Ou expressar a sua beleza, mas tem como objetivo evitar o quê? Exagero. Evitar o exagero. Para que isso tudo? Está entendendo, pessoal? Para que isso tudo? Tem gente que, é de uma simplicidade que eu vou explicar aqui agora. Tem gente que deixa de participar de uma festa e deixou até de já vir à igreja porque eu não tenho roupa nova. Ela coloca a condição da roupa nova dela. Mas se ela é uma pessoa simples, revestida de modéstia, o que ela faz? Ela pega a mesma calça jeans e um dia blusa preta, no outro dia blusa branca, a mesma calça jeans. Está entendendo? Mas não. Então quando você deixa de fazer alguma coisa porque diz que não tem roupa, você é vaidoso. Isso é vaidade. Estava conversando esses dias, eu não vou falar nome para não expor sem minha autorização, mas era bem do meu perfil expor. Uma pessoa que ela não tem condição de fazer um penteado, né? E nem uma maquiagem. E todo mundo fala, não, tem que fazer o penteado, a maquiagem, é legal, mas quando não tem condição? E essa pessoa, ela mesma levou o kit dela para o salão de festa. Ela mesma fez o penteado dela, ela mesma fez a maquiagem dela e estava a mais linda de todas as outras que pagou para fazer. Não quero descredibilizar quem tem a função aqui de maquiar e fazer cabelo, glória a Deus pela sua vida. Mas essa pessoa estava tão cheia de identidade que ela fez a maquiagem e o penteado dela. Quantos filhos birrentos aí, fanfarrões, falam, não vou porque não dá para fazer o cabelo, dá para fazer a unha. Isso é vaidade.
Então a Bíblia nos chama para um ponto de equilíbrio. O interessante é que parece que isso aqui não é nada espiritual, mas você imagina, como é que você consegue manchar o que é espiritual, quando você não consegue ter um discernimento daquilo que é físico? Talvez você não enxergue isso como espiritual, eu estou enxergando. Porque se eu conseguir atingir e alcançar o físico, eu consigo me habilitar às coisas espirituais. Ou seja, quem é fiel nas coisas pequenas, Deus transforma em coisas grandes. Segundo parágrafo, em Éfeso, muitas mulheres haviam adotado uma postura extravagante, que além de não refletir a vida de fé, abriam portas para as práticas de heresias. A respeito dela, Paulo também adverte quanto ao comportamento no púlpito e nas reuniões. Não se trata de impedir liderança de mulheres, pessoal. Pelo amor de Deus, não tem machismo aqui não, tá? Mas garantir que tudo seja feito com a devida reverência sobre a luz da verdade. Não é inibir as mulheres, mas Paulo detectou que, infelizmente, na igreja de Éfeso, estava tendo uma decadência na parte espiritual. Alguns homens estavam adulterando no pensamento e no coração. Por quê? Porque algumas mulheres não estavam se comportando como deveria se comportar. E Jesus foi bem claro sobre isso. Quando perguntaram de adultério, ele digo, eu digo os mais. Quando Jesus coloca esse mais, é perigoso para a gente. Porque na lei para eles era adultério ela consumir. Ele falou assim, qualquer que desejar uma mulher no coração, já está adulterando. E aí você imagina, se você vem com a roupa da academia para a igreja, como é que fica esse negócio? Então, de repente, você é uma daquelas que usa calça leg, mas usa uma blusa por dentro e uma blusa curta. É complicado. Você está demarcando o teu corpo todo. Então, vai botar uma calça leg, ok? Vai usar um blusão por cima. Uma blusa maior por cima. Porque ninguém aqui, meu irmão, quer pagar o pato para olhar. Nós queremos inibir. Nós queremos fugir da aparência do mal. Então você está entendendo uma questão de cultura da igreja que é bem atuar no dia de hoje? Tem alguém aí não? Ô Jesus. No texto em 1 Timóteo, no capítulo 5, está em cima lá, Timóteo 5, verso 3, André, adianta para mim, olha lá. Cuidem das viúvas que não tenha do que se que não tem ninguém para ajudar. Ainda estou com as mulheres ainda. Aí tinha uns problemas agora. Paulo, eu estou com um problema aqui das mulheres que estão se vestindo de forma sensual. E eu estou com outro problema. Qual o problema? Hoje o negócio deu para ver. É com as mulheres também aqui que estão dizendo que é viúva. Aí Paulo vai remeter para Timóteo a resposta no qual foi a pergunta dele, sobre as mulheres viúvas. E aí, em Timóteo 5,3, cuide das mulheres viúvas que não tem ninguém para ajudar. Repete comigo, que não tem ninguém para ajudar. Fale bem alto para que fique claro, que não tem ninguém para ajudar. Então, uma vez que você respondeu que não tem ninguém para ajudar, o que você entende com isso? Que ela não tem parente no primeiro, no segundo grau, no terceiro grau, correto? Sim ou não? É bíblico, irmãos. Se quiser fugir da Bíblia, vamos cair em heresia. E aí, veja bem, no texto, no segundo parágrafo, o terceiro, no texto de 1 Timóteo, capítulo 5, Paulo deixou escrito as instruções sobre as mulheres dessas viúvas. Esse texto, antes de tudo, é um retratado pelo zelo pastoral de Paulo com a igreja. Suas instruções a Timóteo não são apenas administrativas, mas também são espirituais. Elas tocam os aspectos profundos do cuidado, da responsabilidade, da maturidade cristã. Quando ele orienta sobre tratar as viúvas, ele está falando não apenas sobre um grupo vulnerável, mas está falando sobre o legado, sobre a aliança, sobre a fé, como se sustenta. Mesmo depois de uma história, aparentemente, que chegou ao fim, no caso do luto, né? Mas ele diz que as viúvas de Éfeso, ela, se não tiver familiar, se não tiver parente, filho, sobrinho, irmã e irmão, ela deve ser sustentada pela igreja. Mas ainda tem outra cláusula. Ela tem que ter um histórico que serviu à igreja. É mais ou menos assim, quer se aposentar? Então deixa eu ver o teu pagamento de INSS do mês inteiro. Uau! A Bíblia é cheia de virtude, né? Eu quero me aposentar, vou dar a entrada lá. Ele vai dizer, não, você não tem histórico de contribuição aqui. Então tem gente querendo cobrar o que nunca fez. Querendo ver de volta o que nunca investiu, o que nunca doou. O Senhor diz assim, eu fui moço, agora estou velho, o salmista, né? Nunca vi a minha descendência mendigar um pão, nem o justo passar necessidade. Ele chamou de justo aquele que Deus ampara. Não injusto, que vive uma vida porcalhada, toda hora sai de igreja, entra em igreja, vive em pecado. Aquele que maldiz a igreja, aquele que, usa a palavra de baixo escalão para a igreja, o corpo de Cristo, aquele que nunca foi noiva com a gente. Esse não é justo. Então tem gente querendo tomar posse daquilo que nunca se preparou para ser.
Esse é o ponto de partida. Paulo não estava dizendo apenas para que Timóteo tivesse compaixão, mas discernimento, Timóteo. Repete comigo, não dá para ter compaixão de todo mundo e achar que todo mundo é bonitinho. Olha para essa pessoa do seu lado, tem rosto de anjo, mas deve ser um capetinha. Desculpa. Se a gente julgar pelo rostinho, irmãos, a Bíblia diz em Coríntios que Satanás se transfigura de anjo de luz. Jesus nos alertou que os falsos vêm vestidos como ovelha, mas na verdade são lobos. Então dá para você olhar um rostinho bonitinho e falar, é de Deus. Por quê? Porque está frequentando a cela? Porque está no culto? Está se escondendo, irmão. Diz um ditado que um fruto não cai muito longe de uma árvore. Então, pelos frutos se conhece a árvore. Frutos, irmãos, investigando. Outro dia, início de caminhada, né? E por isso que a gente fala hoje, a gente fala com autoridade daquilo que a gente já viveu um dia. Um dia eu estava num culto, eu era líder de jovem, e veio um rapaz chorando para mim, mas chorando mesmo, chorando de verdade, com um carrinho de mão, né? E ele chegou e falou assim, eu estou com meus filhos em casa, tal, poxa, e não tem nada para comer. Mano, eu peguei meu carro, fui lá em casa, tirei meu bujão de gás, e botei no carrinho dele e mandei ele embora em paz. Depois eu fui saber que ele era drogado e vendeu o bujão para comprar droga. Assim, de outra forma, quem perdeu? Eu ou ele? Eu fiz uma boa ação. Ele, mas só porque eu vou fazer uma boa ação, vou deixar você, eu caí de novo no mesmo erro. Agora eu estava num amigo, numa agência de carro, aí chegou um amigo, um rapaz, um pedinte, né, um pedinte, porque depois que encontraram, falaram assim, tá tudo difícil, nunca mais ficou bom para ninguém. Depois que inventaram bolsa miséria, bolsa ajuda disso, bolsa ajuda aquilo, todo mundo quer pedir, parece que o Atos 3, que parou lá, agora voltou aqui no nosso século. Qual Atos 3? Aqueles que vivem na porta do templo pedindo, me dá, né? E aí, eu estava com esse amigo sentado, aí chegou um cara, compadecido de um bom argumento, dizendo que estava doente, que a esposa estava desempregada, e começou a chorar. E aí, meu irmão, quando um homem chora, você fala, tem verdade. Que é mais difícil é um homem chorar. Aí eu falei, irmão, qual é o seu nome completo? Aí ele falou o nome completo. Eu falei, tem documento aí? Não tem não. Eu falei, beleza. Aí eu falei assim, aí desconversei tudo, irmão, eu volto. Aí peguei o Instagram, aí falei, cara, que negócio maneiro no Instagram. Aí ele, que legal, aí vi que ele entendia do Instagram, falei, qual é o Instagram da sua esposa? Que ele falou. Aí do dele ele falou que eu não tinha primeiro, eu perguntei do dele, a da esposa ele, eu falei, não, qual é o nome da sua esposa completa? Aí eu botei no Google, o Google me ajudou e me deu o Instagram dela. A mulher postando foto em viagem, coisa bonita, cheia de vaidade. Eu falei, irmão, tu não está passando necessidade nem aqui na esquina. Dá para barrar, irmão, e Deus não vai julgar a gente, se a gente for prudente. Olha o que a Bíblia diz, sede prudente como a serpente e simples como a pomba. De forma aplicada a isso, repete comigo, prudente como a serpente, simples como a pomba. Suponhamos que debaixo dessa caixa aqui tem uma cobra. O que tem aqui? Se eu fizer assim, ó, gente, é pesado, hein? Se eu fizer assim, a cobra não vai me picar. Qual o primeiro tópico dela? Ela só pica quando se sente ameaçada. Ela vai querer fugir, gente. Qual o nome disso? Prudência. Então, peraí, o que a Bíblia mandou falar? Para alguns eu tenho que fugir. Nem todo mundo que é ruim, que tem que ser prudente. Aí ele vai trazer outra metáfora. Seja simples como a pomba. Qual é o papel da pomba? Você está aqui, tomando o seu cafezinho, um monte de pombo, você tem milho na mão, ou pão, alguma coisa, joga, que eles vão vir no teu pé, sim ou não? Então, para algumas pessoas eu devo dar acesso, para outras eu devo correr. Para alguns eu devo ser prudente, mas para outros eu devo dar acesso. Não é todo mundo que é ruim. Também não é todo mundo que é bom. Então, peraí, prudente quando necessário, acessível. Tem uma frase que eu utilizei, eu ouvi, tá? Copiei de alguém, não sei de quem foi. Disponível sempre, acessível nem sempre. Disponível a gente está sempre, mas acessível, não dá. Entendeu? Tem pessoas que se você ver conversar, perca de tempo. Não tem acessível para essa pessoa. Mas disponível sempre, disponível estou sempre, mas acessível. Tem que ter um discernimento. Prudente ou aqui o simples aqui, como a pomba? Está comigo aí não? Vamos lá. Página 93, não é isso? Ou melhor, esse é o ponto, 92 no final, esse é o ponto de partida. Paulo estava dizendo apenas para Timóteo, ter compaixão, mas também discernimento. Nem todos estavam na condição de viúva.
Nem todas estavam na condição de viúva, que eram de fato, verdadeiramente viúva, no sentido de não terem nenhum apoio familiar, amparo ou rede de cuidado. Paulo ensinou que a igreja não deve carregar um peso que não é dela. Ou seja, Paulo ensinou que a igreja não deve carregar um peso que não é dela. No seu caso, eu estou lhe ensinando, como Paulo aqui, Timóteo, você não deve carregar um peso que é seu. Eu não devo ser culpado pelo aquele que já não é mais inocente, é culpado. Ok? Devemos aprender umas coisas, irmãos. Que Deus falou para Caim assim, vai e faz, tem que fazer. Jesus falou para Judas, vai e faz, tem que fazer. O pai do filho pródigo, o filho pediu a herança e falou, vai embora. A Ruth se despediu de órfão, vai embora. Tem algumas pessoas que eu acho muito prejuízo você insistir para elas ficarem. Algumas pessoas na nossa vida serão igual andaime. Quem conhece o que é andaime, por favor? Andaime é aquele instrumento que você tem 4 pontas, que você monta ele em quadrado, aí você bota uma plataforma para você ir subindo e atingir aquele lugar lá, porque para pintar de escada fica muito ruim, ou para mexer aqui, então se forma um andaime, primeiro, segundo, terceiro andar, até que dê pé lá, ok? Mas acabei de trocar a lâmpada, o que esse andaime vai fazer? Ele vai ser desmontado e ir para outra obra. Tem pessoas que vieram só para trocar uma lâmpada, mais nada. Está na hora de dar tchau. Desmonta e vai para outra obra. Está comigo ou não está? Devia estar com quem? Então vamos lá. Segundo parágrafo. O cuidado da igreja deveria ser prioritariamente direcionado àqueles que não têm ninguém mesmo, de fato. Isso ensina algo poderoso para a gente. Preste atenção, que frase linda. Generosidade não é desorganização. Generosidade não é desorganização, ou ser desorganizado. Misericórdia não é descontrole. Misericórdia não é descontrole. Quem lembra de Jesus com aquela mulher Ciro-Fenícia? Jesus, me dá pão. Não trouxe pão para você. É para os filhos. Organizado. Prudência de Jesus. Você vê que Jesus sempre parava um antagonista chamado fariseu com uma segunda pergunta, eles faziam uma, Jesus fazia outra. A pergunta que Jesus fazia já respondia dele e agora provocava essa pessoa a responder o que Jesus havia dito. Por exemplo, simples demais, quer ver? João 8, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Respondeu e agora quero a resposta de vocês. Prudência sempre. Pobre coitado vai ter em tudo quanto é lugar. Todas as religiões. Você não vê que o número de estelionatário tem aumentado cada dia? Por quê? Porque para cada estelionatário tem 2 bobos. Quer ver uma coisa? A lei da expertise. Eu estou comprando, me dei bem, comprei pela metade do preço. Ou você foi fruto de um caminhão tombado no Brasil, ou de um furto que o caminhão foi dentro da comunidade, ou tem alguma coisa errada. O produto é vencido, ou é roubado, alguma coisa. Só que na tua cabeça, você está se dando bem. E a Bíblia diz, com maldições sois amaldiçoado. Está botando pão de sangue para a sua família comer. Está com cheiro do frango, da carne, mas Deus está dizendo, para mim é morte. E aí? Tudo bem, igreja? Vocês estão aprendendo bem? É o livro Tempo de Timóteo. Levanta a mão para cima e dá um glória a Deus aí no seu lugar. Amém. Generosidade não é desorganização, misericórdia não é descontrole. Há uma ordem espiritual no cuidado que vem do alto. E nesse texto, o contexto que Paulo começou a falar, nesse contexto que Paulo começou a falar sobre o papel da família. Presta atenção. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 4. Por favor, projete, Godoy, vamos lá. Mas se eles tiverem filhos, quem é que nós estamos tratando aqui? A segunda mulher citada, a viúva. Ok? Mas se elas tiverem filho, por exemplo, Dona Ilma, Dona Nádia, Dona Irene aqui, esse banco do INSS aqui, ó. Gente, isso aqui dá um rombo no INSS. Aqui, ó, ganha 15 mil, ganha 25, ganha 20 mil do INSS. Só aqui, meu irmão, tem 50 contos. Mas se elas tiverem filhos e netos, a primeira responsabilidade delas é mostrar devoção no lar e retribuir. Mas se elas, as viúvas, tiverem filhos ou netos,
A primeira responsabilidade deles, dos filhos e netos, é mostrar devoção no lar. Retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. Repete comigo assim: agrada a Deus. Cuidar de quem? Da sua mãe. Quem tem mãe? Quem tem vó? Cuidar da sua avó é porção dobrada. Cuidar da sua avó, você está cuidando 2 gerações, porque se não fosse sua avó, não tinha sua mãe. Se não fosse sua mãe, não tinha você. Quem tem tatara? Aleluia. Os irmãos da arca de Noé. Aleluia. Só você, varão. Tatara, tem alguém tatara aqui, não? Só um varão que tatara a avó aqui. Aonde mais? Lá em cima também. E tatara. Tem outra, não? Parou, né? Passou disso, já é extra. Vamos lá. Então, quem deve cuidar da viúva? Paulada na sua cabeça e na minha também. Quem tem que cuidar? Os filhos, irmãos. Eu tenho uma guerra particular na internet, terrível isso aí. Mas cuidar da minha mãe, cara. Tem 3 irmãos, cara. Um subtrai, o outro finge que não é, e eu me extrapolar. Sempre assim, cara. Eu não tenho estômago para tirar R$1 da minha mãe, 1 centavo da minha mãe. Não tenho estômago. Eu já vi minha mãe trabalhar, juntar dinheiro, querer fazer algo para ela e pegar esse algo que era dela e dar para um filho. Complicado demais. Eu acho que o filho tem que ser muito baixo espiritual, mas muito mesquinha, para depois de adulto ainda ir lá na casa da mãe e arrancar dinheiro dela. Pior. Eu acho que o filho é um péssimo filho, que tem plano de saúde e não paga da sua mãe. Quem corre mais risco, você ou ela? Quem precisa de mais amparo médico, você ou ela? Então você não tem prioridade. E a Bíblia diz: honrar pai e mãe. São essas coisas. Quanto você gasta com roupa, com hambúrguer, com comida? Quanto você gasta com isso tudo? E quanto você envia para sua mãe mensal em Pix? Você acha que o dinheiro que ela ganha paga todos os remédios dela? Você sabia que você pode antecipar a morte da sua mãe por falta de alguns tratamentos? Gente, hoje está escrito para a gente, não está? Tá ou não está? E a Bíblia não perguntou se ela merece ou não. A Bíblia está dizendo quem é filho é você. Para você falar: não, minha mãe me abandonou a vida inteira. Melhor ainda, você não disse ser cristão? Então faz a diferença agora. Tudo bem, gente? Em outras palavras, a responsabilidade começa em casa. Não adianta querer demonstrar piedade para os de fora, se você não é capaz de honrar aqueles que estão debaixo do seu teto. O apóstolo estava lembrando de algo fundamental. O cuidado é uma forma de retribuição. Filhos e netos devem cuidar das viúvas da sua própria casa, não por obrigação, mas como um ato de amor e reconhecimento. Isso é agradável a Deus. Deus ama tantas viúvas desamparadas que ele diz: eu, Senhor, sou marido delas. Então, quando você maltrata uma viúva, cuidado, que aparentemente para os olhos físicos ela não tem um marido, mas no campo espiritual você está se vendo com o próprio Deus. Aí você vai ver porque sua vida não dá certo, algumas coisas ficam trancadas na sua vida. Deus não ama injustiça, irmãos. Está comigo? E então Paulo apresenta a figura de uma viúva verdadeira, com alguém que, mesmo em meio à dor, perda, permanece fiel. E ele diz, página 94, e ele diz: a verdadeira viúva, a Timóteo 5,5, obrigado, André. A verdadeira viúva é uma mulher sozinha. A verdadeira viúva é uma mulher sozinha no mundo, põe a sua esperança em Deus, dia e noite faz súplica e oração. Qual é o tipo de viúva que a Bíblia considera? Peraí, para não ficar pesado só para os caras, né? Para a gente aqui achar que todo mundo é viúva. Então tem algumas considerações no currículo dessa viúva. Ela tem que ser viúva, mas ela não pode abandonar o quê? A fé. Ela tem que ser viúva, mas ela não pode abandonar o quê? O altar. E aí eu vou dar exemplo para isso. Lucas capítulo 2, verso 36. Lucas capítulo 2, verso 36. Quem lembra aqui quando Jesus foi apresentado ao templo com aquele homem chamado Simeão? Quem lembra disso?
Estava aquele homem à mercê da promessa dele. Quando Jesus chegou, ele disse assim: agora meus olhos podem descansar, porque a promessa se cumpriu. E olha quem está dentro desse texto que a Bíblia faz questão de colocar, servindo a Jesus. Olha só. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, também estava no templo e era muito idosa, e havia perdido o marido depois de 7 anos de casada. Quantos anos ela ficou casada? 7 anos. Imagine que ela casou na sua juventude, em beira aí dos seus 20 anos ou até menos aí. E ela está esse tempo todo agora, de idade, acho que no próximo aparece, vamos lá. Vivido como viúva até os 84. A mulher tem 60 anos, que ela decidiu, ela teria liberdade para arrumar outro marido, mas falou assim: eu quero viver para o meu Senhor. É uma opção dela. Então, com 84 anos, acredito que após os 20, né, ela nunca deixava o templo adorando a Deus de dia e de noite, jejum e oração. Essa viúva em que a Bíblia aprova. Essa viúva. Essa é a personificação da viúva perfeita. Você entende? Tem uma casa aqui de uma falência e tal, de uma perca inusitável, mas é esse tipo que a igreja tem que dar atenção. Quem? Aquela que não falta. Já viu as debilitações de cada uma delas aqui? A dona Ilma recentemente passou aí por uma cirurgia, está aí uma prótese no joelho. O que eu fiz? Peguei o Flávio e a Carol, 2 filhos, e coloquei lá para liderar, cadê eles? Para liderar a célula dela, está na casa dela. Falei, cuida dela como se fosse do próprio filho de vocês. Não é bastante uma palavra profética lá? A Carol está grávida, vai ter um filho. Cuidando de uma viúva, Deus abençoa também. É o cuidar de Deus, ou seja, cuide dos meus que eu cuido dos seus. Está entendendo? Sim ou não? A Viviane, recentemente, ela posta muitas fotos com a mãe dela, né? Cuidando da mãe, tratando da mãe. Fez o papel dela, não deve ter dolo nenhum agora, porque a mãe foi recolhida. Na verdade, está muito melhor do que a gente, né? Mas a gente precisa ter esse dever de tarefa cumprida. Ou seja, se minha mãe morreu, não tem que chegar lá com remorso no caixão e falar: ai mãe, eu poderia ter feito. Idiotice. Eu tenho que chegar com verdade naquele lugar e falar: pessoal, dei toda a minha força, toda a minha energia que eu tinha pela minha mãe. E agora eu quero me despedir, pois é o ciclo natural da vida. Um filho enterrar uma mãe e não uma mãe enterrar um filho. Está comigo aí, não? Então, esse exemplo dessa Ana aí é fabuloso, pessoal. Não esquece isso, não. Vamos lá. Que imagem poderosa essa mulher sustentada, não apenas por necessidade, mas porque a vida dela foi marcada de devoção. Sua história revela o compromisso. Mesmo a ausência, ou na ausência, ela não desiste. Mesmo no luto, ela continua em oração. Ela não é sustentada só porque perdeu, mas porque permanece fiel. Gente, a Bíblia é um manual fabuloso. Quem ama a Bíblia, irmão? Agora veja o contraste que Paulo faz no verso seguinte, Timóteo, verso 6, capítulo 5, verso 6, desafiador. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Repete comigo, interessante. A viúva que vive apenas por prazer está morta, embora esteja viva. Lê de novo, novamente, sozinho no 3. 1, 2 e meio, 3. O que você entende com isso? Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui. Recentemente nós perdemos um jovem muito estimado para nós, muito jovem, a esposa dele também é muito jovem. E essa menina tem uma vida pela frente. Ela é bonita, ela é singela, ela é simpática, é uma mulher de Deus, não está aí uma vaidade. Mas a Bíblia chama atenção para ela, que ela poderia ter feito um voto: não quero um homem nenhum, e daqui a 2 meses ficar ardendo em desejo, aí se pegando com um, se pegando com outro, se pegando com outro. A Bíblia manda ter cautela para quem você vai chamar de viúva. Se ela tem abaixo de 60 anos, como está descrito aqui, você vai ver, cuidado. A Bíblia deu uma moral: abaixo de 60 anos pode casar de novo e fazer um negocinho de novo. Olha que moral, a Bíblia é muito alegórica, né? Vamos lá. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Irmãos, eu chamo isso aqui de falsa viúva. E como eu falei que eu estou com a palavra universal, e eu falei por um termo simples, a palavra de hoje é muito difícil de atingir a igreja toda, mas eu quero assim
Pedir a Deus capacidade aqui em sabedoria. Por exemplo, já que existe a falsa viúva, existe o falso bolsista. O que é o falso bolsista? Aquele que se finge miséria e vai pelo governo se apoiar em alguma coisa, mas não é aquilo, é o falso bolsista, assim como a falsa viúva. Aquele que jura que está passando pela necessidade, mas na verdade não é necessidade, é falta de prioridade dele. Eu estava vendo uma reportagem em que as pessoas que ganham Bolsa Família, ou Bolsa da Pobreza do Lula, são 40% que jogam em aposta. Não é miséria. Eles pegam dinheiro do governo e vão lá para aposta. E aposta legalizada hoje, que alguém renomado, alguém do ramo conhecido, futebolístico, artístico, está fazendo propaganda, vem para cá, porque agora tudo é bet, até que você pega uma diabetes. E essa porcaria tem ruminado a nossa igreja, destruído homens e mulheres e famílias e casamentos. Isso é uma prática que vai te levar para o inferno. A Bíblia diz que você só precisa de uma brechinha para você cair num buraco. Um abismo chama o outro abismo. Um jogo de aposta, inicialmente parece que você vai ter um ganho. Ganhei, tal, apostei lá no meu futebol. Inclusive eu tenho colocado, por exemplo, ontem eu estava escalado para ir no Maracanã com meus filhos. Mas eu tinha obra de Deus, tinha uma agenda para cumprir. Ah, mas eu estava no futebol antes da agenda? Estava, confesso para vocês. Mas eu fui responsável, porque a agenda do rapaz, como Israel foi mudado, então eu tinha que cumprir a data com ele. Eu falei, pastor, vê aí qual o dia que você quer. Ele me deu o dia de ontem, ao qual eu estava para o Maracanã. Meus filhos viram o jogo em casa e eu fui para o Maracanã. E eu fui para onde? Para Petrópolis. Brabo, né? Fala aqui no meu lugar. Brabo, né? Terrível vocês. Atira a pedra, irmão. Pega a pedra, joga mais forte. Vamos lá, joga mais forte. O Senhor é meu ajudador. Presta atenção. Aí ontem eu fui para Petrópolis, porque a princípio a primeira agenda era dele. 9 de setembro, não estava aqui, nós estaremos em Israel, então dei a liberdade de ele mudar. Eu tenho colocado até a Esther, ela era fanática do Fluminense. Os gritos que ela dá no Maracanã. Vai ficar louco da cabeça para lá. Falei, cara, tá virando uma religião esse negócio aqui. Aí eu andei dando umas paradas sem eles perceber. Que se deixar o negócio impregna, igual eu falei agora, bota em modo avião, porque eu sei que você é flamenguista. E eu não sei que você pode dividir a atenção de Deus com o seu time. Mas eu glorifico a Deus por essa igreja, porque tem muita gente aqui que era uma religião esse tal de Flamengo. E hoje tem se convertido. Tem uma liderança que eu falei para ela ontem de ontem. E disse para essa liderança ontem de ontem: é a última vez que você falta um culto para ir no jogo. Vou te tirar de todas as lideranças se você fizer isso de novo. Falei, você é modelo, rapaz. Quando você aceitou ser líder, eu não coloquei um peso, mas eu coloquei para você condicionado. Quando der. Quando der. Você está entendendo? A gente não pode brincar com as coisas do reino e nem deixá-las em segundo plano. Você não vai conseguir mudar resultado de jogo nenhum, mas aqui você pode mudar de vida. É gostoso? É. Eu gosto. Mas não pode ser minha prioridade. Deus é tão fiel. Estava fazendo a obra e Deus classificou para mim. Capítulo 1 de Feijão, verso 2. Vamos lá, por favor. Mas a viúva que vive, já li, né? Forte, não é, gente? Forte, não é? O que ele está dizendo aqui? Em que a vida sem propósito, sem temor, sem busca por Deus é uma existência vazia. Então o que a gente fica dando aqui, irmão? Pobre coitado, querendo todo mundo lambe as suas feridas. Irmão, o que a gente mais vê na Bíblia é isso. O cara está 38 anos no tanque de Betesda dizendo assim: eu estou aqui, Jesus, porque ninguém me ajuda. Miserável.
Quem jogou ele ali, que ele é paralítico? Quem levou ele até ali? Ele nem reconhece o que as pessoas fazem para, pelo menos, colocar ele ali. Não era o lugar do milagre? Então, pelo menos aqui, daqui para frente é contigo. E tem gente querendo que você faça o que ela não consegue e até o que ela consegue fazer. A igreja está muito se comparada com essas coisas do governo, né? Bolsa, e está todo mundo querendo se arranjar. Eu preciso comentar, mas eu recebo muitas mensagens. Vocês não têm noção do tipo de mensagem que eu recebo. Para alguns é tanta ignorância, para outros eu falo assim, esse cara não tem um senso de qualificação, seja homem ou mulher. Me pediram cada coisa. A igreja consegue me ajudar? Consegue, irmão. Liga para o Lula aí agora. Você está de brincadeira, irmãos. Se a gente não tira nada da igreja, se a gente, sabe, sempre olha o que vai comprar, sempre faz questão de valor, de preço, para dar um melhor para você, você acha que... Não, fanfarrão nem fanfarrona vai se encostar na gente, não. Cadê? O sítio está cheio de obra, o ministério infantil está cheio de obra. Cadê os pedintes lá ajudar? Ô irmãos, tem que ter postura. Perde alguns, mas você não deixa de ser você. É ou não é, irmãos? Porque o espírito de miséria está aí, meu irmão. E o governo de hoje, então, é isso aí. Esse falso socialismo moralista. Enquanto houver pobre, tem político corrupto no poder. Porque pobre é a maioria, gente. A maior massa é os pobres. Então é só eu ganhar o coração dos pobres, né? Imagine César. Vocês querem que solte quem? Jesus ou Barrabás? Os pobres, irmão. Os pobres tomam domínio de tudo, irmão. A massa rica, em média, é muito pouca. Muito pouca. E a raça, qual é a raça pobre? A raça pobre é o seguinte: eu estou querendo comer hoje, eu preciso comer hoje. Se eu tiver que vender um voto por 50, eu vou vender, mas eu quero comer hoje. Eles não entendem princípios, se vendem a troco de nada. E é isso aí, essas falsas viúvas, como aplicada para os nossos dias, esses falsos cristãos, que tudo se vende, que tudo é minguado. Meu irmão, você está sem trabalho, mas você pode fazer uma diária. Sim ou não? Você está sem trabalho, mas você pode vender alguma coisa, sim ou não? Não, porque eu não quero me rebaixar. Você não quer se rebaixar, mas colocar peso nas costas de alguém? Não, porque a minha profissão, tua profissão não está valendo de nada, você está desempregado. Você não está entendendo que a tua condição é de miséria? Aceita o que dá, leva para casa 30, 40 reais, mas vai com pão de cada dia, meu irmão. Não porque eu não me rebaixo. Você não se rebaixa e nós temos que rebaixar. Porque você é o altivo, o soberbo. Espera aí, irmãos. O negócio tem que mudar. Olhe para 3 pessoas e fale: escute o que eu vou te dizer. Igreja não é lugar de caridade. Apenas. Eu posso mudar a tua vida com a palavra, mas posso colocar você na pobreza lhe dando uma cesta básica. Posso mudar a tua vida, metanoia. Posso quebrar um dogma seu familiar, uma tradição familiar. Posso quebrar uma palavra que vem te arrastando há muito tempo. Com a minha fala aqui, pode ser melhor do que aquilo que eu posso colocar nas suas mãos. Porque você não tem noção de um poder de uma mente renovada. Forte, não é? É o que está acontecendo. É o que está acontecendo, ou está dizendo, em que a vida sem propósito, sem temor, sem busca, é uma existência vazia. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua própria família, negam a fé, e pior, são pior do que os descrentes. Cada um tem que cuidar da sua própria casa, das suas viúvas, ok? E agir com esses princípios. Esse princípio é inegociável. O primeiro cuidado começa dentro de casa, mas a ajuda também precisa ter contexto. Uau, que legal. Vamos lá nessa página, mergulhar um pouquinho nessa profundidade aqui? Veja bem, se um filho sustenta a mãe, mas sabe que ela usa dinheiro para vícios, ele deve continuar? Será que está realmente ajudando? A responsabilidade é nossa, mas precisamos discernir até que ponto devemos carregar esse peso. Se a pessoa vive de maneira piedosa e enfrentando dificuldade, os fatores externos, a ajuda é legítima, mas se a situação dela enfrenta e
mas se a situação dela, que ela enfrenta é consequência de escolhas erradas, precisamos avaliar o impacto dessa assistência. Peraí, até quando eu tenho que ajudar Jonas? Jonas está aqui porque ele está errante. Então até quando que eu tenho que potencializar e ter dó de um erro de alguém? Não, porque o fulano separou da sua esposa, está precisando de ajuda, está precisando de vergonha na cara e voltar para a esposa. Porque o filho está fora de casa, está precisando se submisso aos pais e voltar para casa. Então a gente tem que apontar o destino da pessoa. Apontar o erro dela. Mas amigos de rua não, dão tapinha. Come aqui em casa, tem um quartinho para você aqui. Vai alimentar um rebelde. É verdade ou não é, gente? Não é pecado investigar antes de ajudar. Uau! A boa intenção não é suficiente. É o que a gente sempre preza, né? Não, a minha boa intenção, como eu já errei aqui, falei para vocês. É preciso discernimento. O princípio bíblico é claro. Ajudar sim, mas com sabedoria, dentro do propósito de Deus. Não podemos ter medo de ajudar, mas precisamos ser sábios. A caridade, o amor, sem discernimento, pode sustentar um erro, gente. Devemos agir com amor, mas com ingenuidade, mas sem ingenuidade, entendendo que ajudar de forma errada pode ser tão prejudicial quanto não ajudar. Ou seja, não vou ajudar. Eu estou errando, mas eu ajudar de forma errada, eu também posso estar errando da mesma forma. Então o que a Bíblia pede para a gente? Prudência, equilíbrio, vasculhar. Antes de dar, faça pergunta. Pastor, tem um ditado aí que tem fome tem pressa. Se está com fome, a culpa não é minha. O próprio Deus vendo Satanás, se Satanás foi até Deus, queria alguma coisa. Ele falou, de onde você vem? Deus fez pergunta, por que eu vou aceitar sem pergunta? Tem que ter um questionário. Peraí, não é possível que uma pessoa tão boa esteja assim, abandonada. Tem 3 verdades, da pessoa, da outra e a de Deus. Eu preciso conhecer essas verdades. Alguém tão bom, não estaria debaixo de uma marquise. Tem alguma coisa. Critério para as viúvas. A viúva é incluída na lista. Para receber sustento, deve ter pelo menos 60 anos. Olha, gente, o INSS onde foi inventado aqui, ó. 60 anos. Olha, gente, aí, dona Nádia, sabia disso, não? Esse cara era um crente, viu? A viúva é incluída na lista para receber sustento, deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um marido só. Deve ser respeitada pelo bem que ela praticou, como alguém que soube criar os seus filhos, foi hospitaleira, serviu ao povo santo com humildade e ajudou os que estavam com dificuldade e se dedicou a fazer o que é bem. Gente, olha quanto currículo a gente tem para ajudar. Eu estou dizendo de viúva, mas estou dizendo no modo geral. Por quê? De repente você está aqui, é bom eu aplicar isso aqui e colocar um elástico aqui nessa amplitude. Por quê? Porque você pode estar recebendo alguém minguado na sua cela, em que está contando toda a história dele para você. Ele está te sugando, está tirando o teu recurso. Você é uma pessoa boa, né? Aí você está no grupo lá, pessoal, vamos ajudar. Ajudar a quem, por quê? Espera aí, pessoal. Vamos, a partir de hoje, como o pastor falou, fazer questionamento para essa pessoa. Por que você está pedindo ajuda nessa célula aqui? Porque tem gente, meu irmão, que arrumou uma fuga no grupo solidário. Célula solidário. Primeiro, célula tem um lanche. Você sabia que tem gente que vai por causa da comida? Não, eu estou falando besteira. Mas você vê, não quer compromisso nenhum, não muda de vida. Aí, meu líder, está difícil para mim, é usar comida. E aí, fulano, não foi por culto porque, estava sem dinheiro, você sabe, é o da comida. E aí, fulano, você está no jejum que o pastor colocou, para mim é difícil, é o da comida, só quer comida. Chama ele de porco. Irmão, eu estou falando com palavras bíblicas, tá? Quem vive de comida é o quê? Um miserável. A Bíblia nos ensina a agir com justiça e sabedoria. Se alguém disser, a igreja não cuida da viúva, pergunte, peraí, de qual viúva você está falando? A igreja não cuida do fulano. Como eu já ouvi isso?
Vocês estão na frente aqui, essa igreja é a mais podre que tem nessa área aqui. Tá legal? Mais podre. É ou não é? Eu vou falar de igreja dos outros? É ou não é? Quando eu estou em outra igreja, eu falo assim, pessoal, esses pecados só acontecem lá em Rehobote, tá? Não é aqui não. A gente é saudável, correto? Mas sempre tem um infiltrado, tem ou não tem? Sempre tem um infiltrado. Um pobre coitado, que chegou com a história da outra igreja falando, você não sabe o que eu passei na outra igreja, eu quero saber o que você fez lá na outra igreja. Você não sabe o que aconteceu no meu casamento, eu quero saber o que você fez no seu casamento. Não é o que fizeram com você. Entendeu? Irmão, ninguém apanha sozinho. Verdade é essa. Verdade é essa. E ninguém vai contar a parte ruim da história. Então, de qual viúva você está falando? De qual irmão que você está falando que a gente não ajuda? Ah, aquela igreja lá, Rehobote, igreja de painel de LED, tem sítio, tem tudo. Mas, o irmão foi para lá mendigando, com necessidade, a igreja não ajudou. Qual irmão que você está falando? Ele tem princípios aqui? Ele tem história aqui? Não, até o governo, pior que ele é. A porcaria de governo que é hoje, tem comprovação de vida e tudo para você ganhar os seus benefícios? E a gente não pode testar? Doido. De qual viúva você está falando? Porque se ela tem filhos e netos, a responsabilidade não é da igreja, mas da família. A viúva, eu estou aplicando isso para todos, tá? Tem gente querendo pedir aqui, mas tem família, tem irmão, tem amigo. Isso serve para tudo, é muito largo isso aqui, ok? A responsabilidade não é da igreja, mas da família. A viúva respeitada, segundo a Bíblia, é aquela que criou os filhos com sabedoria, foi hospitaleira, serviu a igreja com humildade, ajudou o necessitado, dedicou a vida ao bem. Ela viveu uma vida de oração, ela foi fiel com seu marido, teve boa reputação, mulher perfeita, viu? E deixou um legado no serviço. Essa viúva, a igreja deve honrar sim. A Bíblia nos ensina que Deus recompensa as boas obras. Olha o que diz escrito aqui no 2 Reis, que coisa linda. Deixa eu falar porque vocês já conhece o texto. Chegou a viúva do profeta e falou assim, ô Eliseu, o meu marido morreu e agora os homens estão querendo pegar os meus 2 filhos como escravo. E o meu marido era homem de Deus e se servia. Ou seja, ela mostrou um histórico. Eliseu perguntou para ela o seguinte, o que você tem em casa? Ela falou assim, um pouquinho de óleo só, mas já vai acabar. Ele falou, então pede a todos os vizinhos, faça o máximo de amizade que você puder, pega um número de vasilha que você puder pegar, fecha a porta da tua casa e tranque, e Deus vai multiplicar o teu azeite. A mulher fez tudo. E depois que ela deu o resultado para ele, falou assim, agora vende, paga os teus devedores e vive do resto. Tem alguém aí, não? Vem cá, o profeta deu alguma coisa para ela? Uma palavra, uma direção. É o bastante. Os credores querem levar o meu filho, tá bom, quanto que é? Toma aqui. E o que ela viveu do resto? Uma palavra muda tudo. Só uma palavra. Essa mulher, verso 97, página 97, essa mulher foi sustentada porque havia um histórico de fidelidade. Gente, isso é muito importante. Seu marido temia Deus e sua casa estava debaixo da aliança. O milagre foi a resposta da fé e da obediência. A mulher que é sustentada pela igreja, sustentada pela fé, sustentada pelo favor de Deus, precisa ter um histórico de fidelidade. A provisão não vem do nada, ela nasce numa história com Deus. Hoje muitos querem que Deus enche as suas vasilhas, que a igreja resolva os seus problemas, mas não tem uma trajetória de entrega. Querem usufruir sem nunca ter sido doado em nada. Não querem servir, não querem liderar, não querem obedecer, mas quando a crise chega, espera que tudo seja entregue para ela. Esquecem que o azeite da viúva foi multiplicado porque havia uma semente de fé e o serviço no passado. Deus não se move por conveniência, mas por aliança. Repete comigo, Deus não se move por conveniência. Ai, Deus, por favor. Aliança. Aliança. Ai, Deus, tem misericórdia em mim. Aliança. E aí nós iremos fazer um ato popular aqui. Quantas pessoas estão enchendo a igreja? Por quê? Já falei para vocês, até um vídeo saiu uma palavra que eu achei ela um pouco pesada, né? Chamei a igreja de igreja bosta hoje, mas é uma verdade, mas eu não vou colocar isso em rede social. As igrejas estão cheias, irmãos. É Lagoinha para cá, é Divec para lá.
é rebote cheio aqui, é tudo quanto é lugar, é assembleia, em cada esquina tem uma assembleia. Mas por que o domínio e as potestades do Rio de Janeiro estão cada vez mais ativa, o número de homicídio cada vez maior, o número de pessoas drogadas cada vez maior, o número de divórcios cada vez maior, inclusive até dentro da igreja que virou um comodismo hoje? Por quê, irmãos? Porque a igreja está inchada, está cheia. E esse é o problema. Você não falta um culto, mas você não muda atitude. Tem fama de que é, mas não é. Ele diz, você tem fama de que está vivo, mas está morto. Complicado, irmãos. Tem como ser menos do que eu estou fazendo para vocês aqui? Nós estamos mal na fita, irmãos. Nós estamos muito mal. No teu carro não falta louvor. Você tem todo tipo de Bíblia, mas todo tipo de comportamento mundano também te acerca. Ao ponto de você olhar e ver um jogo de futebol só porque ele bota a camisa de Jesus, mas os palavrão que ele solta em campo. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair 2 tipos de água, ou é doce ou é amarga. Para mim, um cara que é crente, ele é crente até no futebol, e o problema, se é para ganhar um banco, porque ele tem ética e doutrina, que ganhe banco, mas que Deus também exalte pela honestidade dele, pois assim foi Daniel na Babilônia. Daniel, vou te lançar na cova, vou te botar no banco, então bota. Aí deixa o nome do Senhor ser honrado. E hoje está assim. Hoje está assim. Todo mundo. Guarda o mundo fala, mas de vez em quando vê ele soltando uns palavrão também fala, miserica. Ah, pastor, porque o homem é o calor do momento, irmão. Eu sou crente dentro e fora do campo, irmãos. Dentro e fora do campo. Não tem como. Ser crente aqui, ah, pastor, você não conhece meu trabalho. Eu não conheço você, porque o teu trabalho, pelo menos, eu sei que é de ímpio. Agora, você que é crente, não sendo crente lá. Pelo amor de Deus, irmãos. O trabalho, na verdade, dá um texto. Na verdade, é mais fácil conhecer o ímpio do que conhecer um crente hoje. Gente. Vamos orar, né, irmãos? De verdade. Nós estamos mal, viu? Hoje muitos querem que Deus encha a sua vasilha. Acho que já falei isso, não já, gente? Vamos embora, gente. É porque é muita página hoje. Aqui, ó. Gente do céu. Quem quer mais um pouquinho? Você gosta de apanhar, gente? Wi-Fi. Página 98. Capítulo 5, versos número 11. As viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista quando seus desejos físicos forem mais fortes e a sua devoção desejarão casar novamente. Assim se tornarão culpadas de quebrar um compromisso que o fizeram. Está vendo quantas qualificações? A questão aqui é o seguinte, as viúvas, a mulher fala, não, eu casei na presença, agora meu marido é Jesus, né? Aí chegou um Brad Pitt na igreja. Aí o cara chega solteiro. Ela fala assim, eu fiz um voto. Aí a carne dela fala, você fez, eu não. Aí o hormônio dela fala assim, você fez, eu não. O hormônio se converte? Não. Aí ela fez um voto perante a todo mundo familiar, os filhos, ó, reúne aqui todo mundo, ó, mamãe não vai casar não, mamãe vai cuidar de vocês a vida inteira. Aí chega o Alain Delon. Giannichini não pode, né, gente? Aí chega um cara, aí tá solteiro, tem uma vida limpa, é um homem de Deus. Processa essas coisas, tá? Corta. Aí chega o cara, aí ela fala o quê? Deus, tá me provando, hein, Deus? Não é, Rafa? Tá me provando, hein, Deus? Eu vou conseguir. Aí vai para dentro do jejum. Aí vê que o cara não dá confiança para ninguém. Quando o cara pergunta o nome dela, aí já era. Aí fica o pica-pau aqui, o anjinho e o demônio aqui, ó. Ó, você fez um voto. Aí o anjo falou assim, o anjo, né? Aí o demônio falou assim, mas você é jovem. Tem muito caldo aí, muita lenha para queimar ainda. Aí vai. Então isso é para todos. Não é só para a viúva, que é a questão aqui, bíblica aqui. Isso é para todos, votos precipitados. Senhor, eu estou desempregado, mas quando o Senhor me der um trabalho... Esses dias postei um fly interessante demais. Cuidado que a sua adoração, o seu ídolo hoje, o seu bezerro de ouro hoje, foi um produto de oração no passado. Você conhece a história. Abraão deixou de
sacrificar ao Senhor 3 anos, por quê? Porque o Isaac nasceu. Mas Abraão estava lá, ó, junto com o Senhor, holocausto, lenha, busca, mas o Isaac agora tomou o lugar. E de repente, de forma inofensiva, sem você perceber, um trabalho que era uma bênção, se tornou agora um bezerro de ouro. Uma faculdade que era uma bênção, se tornou agora um bezerro de ouro. Um casamento que era uma bênção, se tornou agora um bezerro de ouro. Uma casa, um carro, um bem, um salário, seja o que for. Então nós temos que tomar cuidado. Aquilo que nós oramos um dia, para que não seja um objeto de sacrifício nosso. Adorarás somente a Deus, e Ele servirás. Amém, irmãos? Dá um abraço neste ungido do teu lado aí, me dá uma folga para me beber uma água aqui, dá um glória a Deus depois aí. Eu perguntei para Keila, tem algumas pregações que já te dá o louvor. E agora, qual louvor que você vai cantar com essa pregação? A viuvinha, pôs na caixinha. Aqui, então ele diz que as viúvas, estou terminando, tá? As viúvas mais jovens não devem fazer parte da lista. Isso é para todos. Cuidado, votos precipitados. Não devem fazer parte da lista, porque elas podem casar novamente. Ok? Eu fiz essa junção com com versículo 13 ou 15 também. Assuntos alheios. Olha que interessante. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas e andar de casa em casa fazendo fofoca. Gente, olha que versículo absurdo. Essas viúvas. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas, andar de casa em casa fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios, falando o que não devem. Isso é a galera que falou que ia ter vida devota com Deus. Portanto, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos e tomem conta da sua própria casa, do seu próprio lar. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra ela, pois de fato algumas já se desviaram e agora seguem quê? De voto ao diabo. Não, Deus, presta atenção, eu vou pluralizar aqui. Deus, esse trabalho é dos meus sonhos, agora se tornou um trabalho do diabo. Deus, esse casamento é dos meus sonhos, agora o marido se tornou um objeto de adoração, a esposa um objeto de adoração, uma casa, um bem, qualquer uma coisa. Então cuidado com o que você vai falar. Tem poder a nossa fala, tem ou não tem? Mas o que eu vou fazer depois da bênção? Vai se tornar o meu ídolo? Se alguma irmã viúva, lá no verso 99, na página 99, no verso 16, se alguma irmã da fé viúva, se alguma irmã da fé tem viúva na família, deve tomar conta dela e não sobrecarregar a igreja. Assim poderá cuidar da viúva que estiver verdadeiramente sozinha. Eu coloquei uma palavra aqui, ó, volta por favor aqui na página 98, Paulo advertiu, dá uma olhada aí por favor. Cadê teu livro, Mateus? Esqueceu aonde, Mateus? Vamos lá, errado, pecado. Paulo advertiu Timóteo sobre as viúvas mais jovens e suas promessas precipitadas, como voto de nunca mais se casar. A Bíblia nos ensina a não fazer votos precipitados, pois o coração do homem é volátil. Sabe o que significa a palavra volátil? Lembra quando ele diz em Provérbios ou em Jeremias, o coração do homem é enganoso, quem o conhecerá? Volátil é aquele que muda. Você promete uma coisa, mas mudou, você já fala outra, você é de acordo com a circunstância, você não tem opinião definida, você toda hora muda, você não sabe o que quer. Então, de repente, eu estou falando para pessoas aqui voláteis, no qual fazem voto. Por exemplo, liberei esse menino para o Ministério de Louvor. Qual é o seu nome? Marcos, né? Ministério de Louvor. Aquele me deu o retrato dele, falou que ele está aqui com a gente há um tempo. Filho, tem histórico, está na célula direitinho, está no encontro, reencontro. Eu falei, mas eu não conheço essa figura não, foi ou não foi? Olhei para esse rostinho e falei, isso aqui para mim é um filisteu. Chamei ou não chamei? Chamei ele, terminou o culto, falou aqui, pastor, e ele esperou um filão aqui do livro aqui. Aquele falou que você quer conversar comigo. Eu falei, quem é você? Ele falou, eu sou o rapaz em que eu passei no teste do teclado. Eu falei, cara, não sei quem é você, me conta a história aí.
A igreja cresceu, também não tem obrigação de o cara, né? Mas perguntei ele, qual é a tua história? Casado com quem? Quanto tempo? Por que você veio parar aqui? Ele me falou uma história que me convenceu. Falou assim, pastor, eu vim aqui por causa do meu filho. Meu filho tem um ato especial e eu vim por causa da igreja infantil. E agora eu estou aqui por mim mesmo. Foi ou não foi, Marco? E agora eu estou aqui por mim mesmo. Aí está ali. Mas, cara, a gente tem que fazer essas questões. Temos que colocar isso como coerência. Está comigo aí, não? Eu preciso entender, irmãos,